A indústria têxtil e vestuário é uma das mais importantes indústrias para a economia portuguesa. Exporta mais de 5 mil milhões de euros por ano para mais de 180 países nos 4 cantos do mundo. É também responsável por 10% do total das exportações portuguesas. Como conseguiu o setor sobreviver à crise? Quais os desafios atuais? Como se prepara para o futuro? São nossos convidados neste debate Manuel Serrão, empresário, António Brás Costa, diretor-geral do CITEV, Paulo Vaz, diretor-geral da ATP, Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e também o designer Júlio Turcato. Sejam muito bem-vindos a este debate, bem-vindos também ao Porto Canal. Paulo Vaz, começava por si. Em 2017, o setor ultrapassou os 5,2 mil milhões de euros, atingiu um recorde nas exportações. Como é que isso foi possível? Teve-se que antecipar o futuro? Sim, teve que se antecipar o futuro. Foi um trabalho que acabou por ser preparado, eu diria, com uma década de antecedência. Nós começámos este século XXI, talvez da maneira mais sombria. Em 2001 tínhamos atingido o pico da maior parte dos indicadores, incluindo das exportações. O último recorde era precisamente 2001, quando ultrapassámos a fasquia dos 5 mil milhões de euros, mas infelizmente, por força de um conjunto de choques competitivos que também se sucederam, o setor acabou por sofrer dramaticamente desses mesmos constrangimentos. Eu diria que desde a abertura dos mercados, a liberalização do comércio têxtil mundial, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a adesão de Portugal ao euro e, portanto, com o fim de um dos instrumentos macroeconómicos que acabavam por ajudar a ajustar também no fundo, toda a política externa do país, passando pelo alargamento da União Europeia a leste e, finalmente, com a crise económica e financeira global, toda esta sucessão... Foi um sinal de alarme. Foi um sinal não só de alarme, mas, inclusivamente, foi a causa de um verdadeiro declínio do setor. De 2001 a 2009, o setor perdeu 1,5 bilhão de euros de exportações e atingiu, eu diria, o seu ponto mais baixo precisamente em 2009. A verdade é que a partir dessa data o setor tem vindo permanentemente e de uma maneira sustentada a crescer, não só recuperou tudo o que havia perdido desde então, como ainda acrescentou, felizmente, mais alguma coisa, inclusivamente, como disse, em 2017 atingimos um recorde esse já tinha sido batido em 2016 e, felizmente, vamos prestar-nos para em 2018 voltar a batê-lo. E, portanto, se tudo correr como esperamos, o ano 2018 fechará com 5,3 bilhões de euros de exportações e acaba por, eu diria, fechar um ciclo virtuoso, um ciclo de 10 anos de expansão, como não há registro neste setor. Muito bem. António Brás Costa, depois de ouvirmos esta introdução, e bem, daquilo que aconteceu, o que é que trouxe vitalidade ao setor para haver esta mudança? Bom, desde já a consciência das dificuldades. Com esta sucessão de eventos, Portugal não tinha qualquer possibilidade de se manter dentro do negócio têxtil se não tivesse alguns elementos de diferenciação relativamente aos seus concorrentes. Eu devo dizer que nessa altura, quando a China aderiu à Organização Mundial do Comércio, falávamos de valores do custo de mão de obra de 100 euros por mês. Ora, comparar os 100 euros com os 400 euros, 400 e tal euros que tínhamos na altura em Portugal, como valor mínimo, não como valor médio, enfim, não era pelo valor da mão de obra que conseguiríamos competir, teria que ser com outros elementos de diferenciação. E, claramente, há dois tipos de intervenção que as empresas fizeram que lhes permitiram ter essa posição, essa nova posição no mercado. Desde logo, a percepção de que os mercados mais exigentes são mercados que necessitam de um nível de serviço completamente diferente da mera produção e entrega dos produtos. E, em segundo lugar, a capacidade de pegar em produtos mais complexos.
produtos mais exigentes, de maior nível de complexidade, de maior nível de qualidade, para mercados também do primeiro mundo, nomeadamente da Europa, que sempre foi o nosso primeiro mercado. Aí vem a palavra inovação. A capacidade de inovar ao nível dos materiais, a capacidade de inovar ao nível dos conceitos e também a capacidade de entrar em novas áreas que não são estritamente o vestuário, e estou a falar dos chamados têxteis técnicos, isto é, dos têxteis que são aplicados noutras indústrias, onde eu gostaria de destacar, por exemplo, o setor automóvel, onde o crescimento português da produção de têxteis para o interiorismo automóvel foi muito grande neste período, desde 2009 até aos dias de hoje. Eu gostava de acrescentar um indicador aos indicadores que o Dr. Paulo Vaz referiu, que é o indicador da faturação por trabalhador. Desde 2009 até 2017, o crescimento foi de 50%. Isto é, cada trabalhador fatura mais metade daquilo que faturava em 2009 e isso conseguiu-se por duas vias. A primeira é a via da produtividade física, produzir mais peças com o mesmo esforço, mas claramente há aqui um efeito dos produtos mais complexos e que trazem um valor acrescentado superior. Manel Serrão, esteve em palcos mundialmente conhecidos. Como é que Portugal se destacou ao longo destes tempos, destes últimos anos, após a crise? Pois, eu tenho um olhar que... Um bocadinho diferente, se calhar. Um bocado diferente, mas que partilho, obviamente, e tenho aprendido muito com estes meus colegas, tanto o Paulo Vaz como o Gil Vaz Costa, mas tenho um olhar também diferente do espectador, do consumidor, que vai, quer dizer, que não percebe ou não está por dentro das grandes mudanças políticas do setor, mas que ouve os empresários, ouve os compradores nas feiras, ouve os comentários de outras pessoas e, portanto, também ao longo desta, e como também já ando nisto há uns anos, lembro perfeitamente do que se dizia. Aliás, eu gostava aqui de fazer uma distinção entre o comportamento dos portugueses que estavam nas feiras e o comportamento dos compradores. Há, vamos pôr 15 anos, para não fazer ainda mais tempo, nos tempos da Portex, o grande Portex, primeiras ações que se fizeram no estrangeiro, era o cabo dos trabalhos para conseguir que uma empresa portuguesa se revelasse portuguesa lá fora. Que escondiam tudo que era Portugal, seja tinha que pôr uma bandeira da Portugal, tinham medo, porque achavam que Portugal, a marca Portugal, diminuía, em vez de acrescentar. E hoje é o contrário. Nós temos nas feiras, como aliás aqui nos vossos programas já estamos a ver, aquele nosso Fram Portugal, chegamos a ter casos de empresas que têm stands um bocado menos produtos, podem pôr 2 ou 3, quando aquilo é uma coisa só para referir os apoios, não é? E isto era impensável há 15 ou 20 anos atrás. Portanto, são as empresas que querem afirmar-se. Aliás, nós temos tido também muitos casos, têxteis lá, então, estou-me a lembrar de vários exemplos, de empresas que, para além desse Fram Portugal, ainda põem lá um cartaz gigante a dizer Made in Portugal. Portanto, querem afirmar-se como portugueses, não querem que haja dúvidas sobre isso. Já começou por ser fora da Europa, porque o ser português era ser europeu, foi a primeira fase, mas agora é também dentro da Europa. É o ser português dentro da Europa para os europeus. Portanto, nós queremos dizer aos nossos empresários, aos nossos fabricantes, que fazem gala de dizer aos compradores europeus que são portugueses que produzem em Portugal. Isso é a primeira diferença. A outra, do lado dos compradores, dos visitantes dessas feiras, também é a mesma coisa. Eles antes, e se vias até pelos fóruns, na primeira visão, sempre se fizeram fóruns com as amostras e aquilo é claramente Portugal, é a oferta de Portugal. E a frequência dos fóruns tem aumentado, todos os anos aumenta. Aquilo antes iam lá umas pessoas, os curiosos, vinham e tal, mas nós insistíamos, que acho que é importante, não é? Mostrar o que é que éramos capazes de fazer, mas muitas pessoas não sabiam porque não iam lá ver. Agora é ao contrário, a primeira coisa que faz, seja em Munique, seja em Paris, onde temos fóruns, digamos, de alguma dimensão, vê-se, até que também os stands desses fóruns estão perto da entrada, a primeira coisa que fazem é ir lá ver o que é. Deixem ver o que é que Portugal faz, o que é que as empresas portuguesas têm de novidade, quais são as novidades em termos de produtos que os portugueses têm. Bem, isto, estamos a falar mais da moda e das matérias-primas, se formos para os têxteis técnicos, a diferença nestes 15 anos é uma coisa brutal, mas isso foi Gil Vaz Costa. Mas a quem atribui esse mérito? Como? A quem atribui esse mérito? Eu acho que o mérito, antes de mais nada, acho que é aos empresários, aos industriais, que souberam reconverter quando era preciso reconverter, que souberam ter coragem para continuar no mercado quando foi preciso ter coragem para continuar no mercado, em vez de ir para a banca ou para os informáticos ou para não sei o quê, conseguiram ficar lá. E depois o espírito aberto de muitas das novas gerações, que este discurso que aqui ouvimos antes da inovação, é importante que quem está à frente das empresas não só perceba isto, como acredite nisto.
ou tenha acreditado nisto ao longo dos anos. Porque muitas vezes não é fácil um industrial de uma primeira geração que trabalhava de uma certa maneira, passado 20 anos ou 30 anos, quando exige um esforço de renovação e de inovação, convencê-lo que é assim que ele vai ter que fazer as coisas, às vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. E, portanto, em primeiro lugar, esse mérito. Depois também, não há que tirar mérito aqui nenhum às associações, aos centros tecnológicos. Há alguns políticos que também souberam perceber isto e apoiar estas ações, nem todos, infelizmente, mas alguns sim, e nos últimos tempos acho que não tem havido especialmente razões de queixa, embora no campo da inovação, também não sou eu que devo falar disso, mas acho que era preciso dar um bocadinho mais velocidade a estes apoios, mas acho que basicamente, obviamente se nós dizemos assim, também podemos, tudo contribui, por exemplo, a questão de Portugal estar na moda. Quando Portugal começa a ficar na moda, quando as pessoas começam a descobrir Portugal, também descobrem com mais facilidade produtos portugueses. Porque vêm cá, porque têm mais curiosidade com Portugal, porque conhecem. Uma coisa que eu acho que sempre dissemos, nós falávamos disso muitas vezes, em conjunto o que nós temos é bom, é bem feito e é competitivo. Às vezes o problema é que lá fora saibam disso. Júlio Turcato, sempre acreditou ou também teve vontade de desistir há 15 anos? Não, sempre acreditei e isto só se consegue fazer estar 30 anos a desenhar moda em Portugal. Só se faz com muito sacrifício e com muita paixão, não é? E, portanto, daí eu ter acreditado sempre na indústria portuguesa, no design português, na capacidade de inovação dos portugueses, como foi aqui referido, e, portanto, e ainda acredito. Nós, ainda não está tudo feito, é preciso passar até para outro patamar, evoluir. Estamos a falar de investigação e de inovação e design, estamos a falar de uma indústria que engloba tem um fator produtivo ainda, uma capacidade enorme de produção, mas agora há que impor as nossas marcas também, impor o nosso design, o nosso conceito e, portanto, revê-se de alguma forma, falando um bocadinho do passado, revê-se de alguma forma também nesta dificuldade que foi aqui já falada? Todos os setores são difíceis. E o que é que teve que fazer nessa altura para se impor em Portugal? Tivemos que trabalhar muito, estudar muito, ver muito também do que se passava lá fora, seguir alguns exemplos, estudá-los e tentar criar uma identidade nossa. E, portanto, isto aliado à capacidade desta indústria portuguesa, e eu refiro-me mais concretamente, que é a área onde estou inserido, claro, que é a área do design de moda e vestuário. Isto aliado ao apoio e ao esforço de várias associações que estão aqui até representadas, porque na altura, eu devo dizer aqui uma coisa que acho importante, se recuarmos estes anos todos, e mesmo essa altura da crise e até antes, sabíamos que o caminho era inovar, era desenhar e inovar, e foi isso que foi trilhado. Penso que isto foi muito bem identificado, e esse apoio que veio das associações para nós, designers também, eu não falo só por mim, foi muito importante. Primeiro deu-nos, porque é muito difícil, exige investimentos grandes, ser designer de moda, e se falarmos aqui, porque há várias áreas do design, não podemos englobar isto tudo, mas se falarmos de moda de autor, que isso também ajuda a trazer alguma modernidade ao país, se falamos nisso, isso exige investimentos grandes, moda de autor, e sem o apoio de algumas associações seria impossível. Portanto, acho que este esforço conjunto tem-nos levado num caminho, ainda um longo caminho ainda temos, penso eu, a percorrer para atingirmos o objetivo de sermos um país hoje inserido neste ambiente de globalização, mas um país que contem connosco como que sejamos um país de autor também. Muito bem. Quais são os desafios atuais? O que é que o setor pode ter de encontrar pelo caminho? A falta de mão de obra, por exemplo. Neste momento, depois de 2 anos recorde, o que é que o setor pode esperar? Bom, em primeiro lugar, há ciclos e atingimos 10 anos de crescimento. Para os supersticiosos, estamos à beira de uma crise.
Eu não acredito nisso. O trabalho que foi feito foi um trabalho, como o Paulo Vaz disse, sustentado. Foi um trabalho que teve o envolvimento de todos, os centros tecnológicos, obviamente, as empresas, as associações, etc. E, portanto, estão lançadas as bases para se pensar que este ciclo de crescimento vai ser mais extenso do que aquilo a que estávamos habituados. No entanto, o mundo é muito grande, é muito dinâmico e estamos a competir com países que têm alguns ativos que nós não temos. Para ter uma ideia, uma única universidade chinesa tem mais alunos de engenharia têxtil do que toda a Europa. E isso tem que nos fazer pensar. Há uma força na Ásia, neste momento, uma capacidade de investimento por um lado e uma capacidade de investimento em pessoas que provavelmente a Europa não tem, e isso é um desafio para nós. Portanto, o que haverá que fazer no futuro é sermos ainda mais astutos do que os outros, continuar a trabalhar da forma que temos trabalhado nos últimos 10 anos, e eu diria que as apostas continuam as mesmas. Seria interessante que tivéssemos um conjunto de marcas portuguesas a afirmar-se. Sabemos que não é muito fácil. E não é muito fácil porque a dimensão de Portugal é uma dimensão pequena. O investimento numa marca, e que só pode ser um investimento num contexto muito alargado e se possível, global, abarca ou necessita de investimentos que provavelmente Portugal não tem disponíveis. Mas o trabalho que tem sido feito, eu gostava de dizer algo que faz parte da minha experiência, há países hoje que vêm a Portugal para importar designers. Exatamente. Eu lembro-me do tempo em que as empresas contratavam designers italianos para vir cá pôr a grife nos seus produtos. E até inventavam umas marcas, Ginel e coisas do tipo, porque qualquer coisa que soasse a português, como o Manel disse, era muito feio. Neste momento há países que vêm a Portugal contratar designers para levar para as suas empresas e, mais do que isso, estão a criar empresas de Portugal para contratar designers portugueses, para produzir moda, que depois a fabricação será feita noutros países. Isso para nós é muito bom, porque arrasta o reconhecimento do lado da criação, do lado do design, o reconhecimento da moda portuguesa. E se assim for, não está mal, porque não é necessário ter marcas portuguesas para que a indústria continue a ter êxito, se tiver este posicionamento no mercado internacional. Do outro lado, em tudo o que é inovação mais relacionada com materiais, com a inovação tecnológica, por exemplo, nós nunca tivemos o reconhecimento internacional que temos neste momento. Os países olham para nós como um país que produz inovação, que produz uma quantidade de patentes anual como países maiores não produzem. Isso para nós é muito bom. Devo-vos dizer que, por via da minha participação em alguns júris internacionais, quando se discute, enfim, as origens da maior quantidade de inovação, Portugal é tido entre os meus pares, portanto estamos a falar de gente de todo o mundo, ao mais alto nível, para discernir sobre as propostas que estão em cima da mesa e que consideram Portugal claramente um país de onde vêm produtos de muito alta qualidade. Um exemplo é a ISPO. A ISPO é a maior feira do mundo de produtos para o desporto. Engloba produtos de todas as naturezas, desde bicicletas, skis, a produtos de têxteis. Dentro da área dos têxteis há um concurso que se chama TexTrends, que é um concurso que recebe 600 amostras por ano. E nestas 600 amostras, ainda no ano passado, os resultados deste ano ainda não são conhecidos, ou vão ser apresentados no próximo ano, este ano 16% dos prémios foram portugueses. Ora, sendo Portugal um país que representa apenas 4% do têxtil europeu e 0, qualquer coisa por cento do têxtil mundial, ter 16% dos prémios que a ISPO, que é claramente o sítio onde tudo se decide sobre a inovação para o setor do desporto, é colocar Portugal numa posição extraordinária numa área de confluência da criatividade. O design é muito importante para a área do desporto, a ergonomia é muito importante para a área do desporto, a performance que os equipamentos permitem que os atletas tenham é muito importante e tudo o que é inovação tecnológica. Portugal reconhece esses números e esse valor? Nós, enfim, nós temos sempre Aliás, queria ouvir a opinião de cada um. Temos dificuldade em reconhecer os êxitos, pelo menos as pessoas mais calmas na avaliação, com os pés mais assentes na terra, têm dificuldade em reconhecer de uma forma efusiva esses números, até porque temos de ser cautelosos. Mas a verdade é que quando vamos aos locais, quando vamos aos grandes sítios do mundo, já estamos a ser reconhecidos. Somos reconhecidos cá também? Eu acho que em Portugal há ainda um caminho a fazer.
Este era um setor que não era bem visto, infelizmente, durante muitos anos. Eu não diria que era um setor maldito, mas não era um setor que muitos, infelizmente, auspiciavam que iria declinar e até eventualmente terminar, porque até entendiam que era um setor de baixa tecnologia, que era um setor de mão de obra mal paga e que era um setor mais característico até de países de terceiro mundo e, portanto, era um setor que, à partida, seria, para terminar, sendo um país, Portugal, um país na Europa que se iria desenvolver e, portanto, iria eliminá-lo progressivamente. A verdade é que isso não aconteceu, bem pelo contrário, viemos demonstrar precisamente que é possível fazer um setor dito tradicional, um setor altamente moderno, evoluído e estar, digamos assim, ao nível do melhor daquilo que se faz no mundo. De tal maneira que hoje Portugal, eu diria, a indústria têxtil e vestuário portuguesa é considerada um case study internacional que está a ser estudado em várias escolas de negócio e universidades por todo o mundo, até em geografias muito longínquas, em que é precisamente um bom exemplo daquilo que eu disse. É o exemplo de que num país dito desenvolvido se pode fazer reindustrialização a partir de uma indústria transformadora clássica, dita tradicional. Porquê? Porque é uma indústria que foi capaz de incorporar precisamente estes fatores críticos que aqui referimos, como a inovação tecnológica, o design, a criatividade, a alta intensidade de serviço e que hoje o posiciona superiormente. Eu acho que há uma grande mudança que este setor também conseguiu realizar, passou a ser um setor que era um follower, portanto, alguém que seguia as tendências dos outros, para ser hoje, em algumas áreas, um trendsetter, alguém que dita as tendências dos outros. Esta mudança parece algo pequeno, mas é brutal, é enorme, é precisamente aquela que decorre daquilo que era tão simples como os clientes pediam para não colocar a nossa etiqueta do Made in Portugal e agora pedem para a colocar. E, portanto, esta foi uma mudança, eu diria, estrutural naquilo que é a percepção pública do que é o nosso têxtil. Também se diz que os profetas normalmente não vingam na sua terra e é verdade que hoje se calhar temos um reconhecimento internacional maior do que aquele que conhecemos em Portugal. Ainda há pouco tempo estivemos, quer eu, quer o engenheiro Brás Costa, em Bruxelas, num dos eventos de um programa que a ATP tem em curso, que é o Fashion from Portugal, em que fizemos a apresentação ao mercado belga daquilo que é moda sustentável portuguesa. Ora, a moda sustentável portuguesa é considerada uma moda de vanguarda em termos globais. E, portanto, é este reconhecimento que, felizmente, começamos a ter por toda a parte e espero que aos poucos também em Portugal. O que é preciso continuar a fazer para manter este bom ritmo, Ana Serrão? Olha, antes de mais nada, e até gostava aqui de saudar o meu amigo Júlio Turcato, porque eu acho que ele até foi muito bem escolhido para estar aqui, porque eu acho que ele, na categoria de designers, ou de estilistas, ou de autores, não é? Porque também são autores, são artistas, claro, como outros quaisquer, sempre soube perceber e entender, foi dos primeiros, há que lhe fazer essa homenagem, que tinha que aprender, se queria fazer do designer de moda o seu modo de vida, e ele queria, tinha que perceber que tinha que compatibilizar aquilo que era a sua coleção de autor propriamente dita com aquilo que não só as indústrias eram capazes de fazer, mas sobretudo que os consumidores gostariam de comprar a preços que pudessem comprar. Pronto. E eu, que também já lido com estilistas e designers há muito tempo, encontrei muitos diferentes do Júlio que achavam que eles é que iam mudar o mundo. Quer dizer, os compradores eram obrigados a comprar o que eles gostavam, pelo preço a que eles conseguiam, e as fábricas eram obrigadas a conseguir fazer o que eles queriam. Ainda por cima, depois, 3 ou 4 peças de cada design. E, portanto, isto foi muito importante para este reconhecimento, falando agora da parte mais da moda, que é a parte que diz mais para o Júlio Turcato, embora, e há bocado vimos esta ideia da moda sustentável, houve uma prova com o Green Circle, a parceria feita com o CITEB, de que mesmo com produtos sustentáveis, mesmo com materiais reciclados, é possível fazer moda, é possível fazer coisas bonitas que as pessoas gostam e queiram usar, mas enfim, vamos agora deixar essa parte de lado. É muito importante esta ideia de que, quando nós estamos aqui a dizer, e sabemos as dificuldades que também já aqui foram levantadas em impor uma marca nacional,
Mas nós temos que começar por impor o design nacional. E aquilo que o Luís Abreu aqui disse, que é que já cabe em importar design, é o primeiro passo. Porque nós de antes não conseguimos, era uma coisa que não conseguimos, não era só a marca, que não era, nós não conseguíamos exportar o design. Quando eu comecei a trabalhar neste setor, o grosso era alugar, no fundo era que vinham cá alugar a mão de obra. Quantas calças é que faz esta fábrica? Faz 1000 calças por dia? Muito bem. Então eu vou mandar para aqui o design, o feixe-eclair, o cinto, tudo. Era só corta e coça. Às vezes nem corta, só coça. Portanto, isto é que mudou tudo. Quando me perguntam o que é preciso fazer, é preciso continuar o que temos ainda a fazer nos últimos anos. Eu também sou dos otimistas que acha que o ciclo, contrariamente daquele Dr. Paulo, acho que é um bocadinho pessimista. Eu sou um otimista e acho que o ciclo não se fechou. Aliás, se o ciclo, o mal, quando se fechar um ciclo, é quando as coisas começam a voltar para trás. Porque imagina que, por exemplo, para o ano, que as exportações se mantenham ao nível que estão. Muito bem, não vejo mal nenhum nisso. Uma coisa está há 10 anos a subir, se mantém, para mim, é continuar o bom caminho. Portanto, eu acho que o bom caminho tem que continuar, porque a ideia é, o que a gente tinha que fazer, tinha que diversificar mercados. Não podíamos trabalhar, a indústria não podia trabalhar só para a moda e para o vestuário. É o que está a fazer. O crescimento dos Sejadex é brutal. Hoje em dia não tenho os números, se calhar têm, mas quer dizer, a exportação de têxteis que não são para a moda já é uma porcentagem brutal. E com compradores do nível de um flow de automóveis, do Mercedes, as melhores marcas de automóveis, as melhores marcas de desporto de competição, vêm comprar em Portugal. Quer dizer, não vão comprar só a outros países. Não, vêm a Portugal, também compraram a outros lados, mas encontram Portugal como um fornecedor de referência em muitas marcas. E, portanto, é esse sentido que temos que continuar, aliando sempre a moda, quando for possível também a marca, e já há marcas, o trocado, aliás, que eu saiba, se eu não estou a dizer mentira nenhuma, trabalha para uma marca que já vende no estrangeiro com a marca, até tem lojas abertas, não é? Concretamente para duas, neste momento, que estão a fazer a internacionalização, uma delas um pouco mais adiantada, já em alguns países, a outra mas é uma marca portuguesa, não vale a pena marcas fazer portuguesas, exatamente. Mas que vende com a marca e tem até lojas lá fora, certo? Exatamente. E não é a única, é a mais. Em alguns países tem lojas, design português, 100% português, e que consegue já ter uma identidade fora do país, em alguns países, não é? Alguns países até importantes em termos, com tradição de moda, porque Portugal ainda era um país pequenino quando isto tudo começou, não é? E há países com uma tradição de moda muito forte, e nós já estamos a conseguir impor-nos. Mas eu gostava também de... Força. O Dr. Serrão referiu, e muito bem, eu alinho um pouco no otimismo do Dr. Serrão, que eu acho que o círculo está longe de se fechar. Há muita coisa a fazer. Falou-se aqui da moda sustentável. Isto abre umas possibilidades monumentais, não é? E penso que Portugal foi um dos primeiros países a dar passos nisso, com a investigação. Tudo começa também nas matérias-primas, não é? Começa enfim... antes do fio até, do próprio produto em si, depois aquilo transforma-se em fio e transforma-se em não sei quanto. E, portanto, estamos a dar passos nesse sentido. E eu acho que isso vai ser o futuro. E os designers, portanto, estávamos a falar aqui de uma parte muito têxtil, mas isto é incorporado no vestuário. Os designers, de certeza absoluta, e já estão. Já há algumas marcas a terem, enfim, uma componente muito importante e uma comunicação de tudo o que é sustentável. E não só, e até enfim, não só na parte do desenvolvimento da matéria, falta-me agora a palavra, mas também no serem recicláveis. Isso tem a ver com a sustentabilidade, mas mais serem eticamente responsáveis. Portanto, isto hoje para o público, e temos que considerar também que o mundo está sempre em constante mudança, e cada vez mais de uma forma exponencial, todos estes fatores são muito importantes e Portugal aqui, nessa parte de inovação, os teixes tecnológicos, a parte sustentável, eu acho que está a dar passos muito grandes e os designers agora têm que pegar nisso e avançar. Esta é a prova também de que as crises às vezes se transformam em boas oportunidades, não é? As crises são sempre boas oportunidades. Para alguns?
Claro, sim, mas as crises são sempre as oportunidades, embora me estejam aqui a colocar como pessimista, eu diria que eu olho sempre as crises como uma oportunidade para mudar. Aquilo que aconteceu com a têxtil foi precisamente isso. Nós estávamos a viver um momento em que é um pouco como aquela fábula da rã que está dentro de uma panela e que a temperatura vai subindo e a rã se vai acomodando e aqui a temperatura continua a subir e ela acomoda-se e acaba por morrer, no fundo, cozida no meio de todo esse processo. Mas feliz. Mas feliz. Eu acho que o que aconteceu foi precisamente com a crise algo diferente. Foi uma mudança brusca de temperatura que fez a rã saltar da panela e fez, perdoa-se a linguagem figurada, precisamente a mesma coisa com muitas das empresas, muitos dos empresários, que tiveram que pôr em causa tudo aquilo que faziam, procurar outros produtos, outras soluções, outros processos, para poderem, de alguma maneira, contrariar a situação em que estavam, de alguma maneira, confrontados. Era uma situação em que concorriam claramente pelo preço e em que era absolutamente impossível de continuar, porque haverá sempre quem faça mais barato do que eles. E, portanto, a opção foi ir para uma realização que passasse por coisas diferenciadas, por fazer produtos, por realizar serviços, algo que fossem completamente diferentes, que tivessem valor incorporado e que por aí atraíssem naturalmente a atenção e fixassem a atenção dos clientes. Foi isso que aconteceu e é isso que vai ter que acontecer agora. Perante um novo desafio, que é esse que se vai colocar, eu quando digo um fim de ciclo, é algo que neste momento, de alguma maneira, se está a esgotar. Há um conjunto de fatores, circunstâncias que a própria conjuntura nos está agora a revelar e que vai, de alguma maneira, obrigar realmente as empresas a repensarem-se e vão consegui-lo, e não tenho qualquer tipo de dúvida sobre isso. Alexandre, claro. Gostava de ouvir o Gil Brás Costa pegar naquilo que disse agora o Paulo Vaz, mas também disse o Júlio, que é, agora, claramente há uma tendência em relação à sustentabilidade da moda sustentável. Eu acho, ele dirá melhor que eu, mas eu acho que Portugal, com essa tendência, ainda está mais confortável. Concordo. Eu confirmo. Em primeiro lugar, Portugal tem... Vamos lá ver, há aqui dois mundos. Há o mundo que está muito focado na produção têxtil e há o mundo que está focado na investigação a ser aplicada na têxtil. Portugal está nos dois lados. E tem como vantagem levar os processos de desenvolvimento ao nível das tecnologias, por exemplo, até ao fim. Porque tem as empresas ao lado e consegue implementar, prototipar e levar até ao fim. Na área da sustentabilidade, isso é fundamental, porque de que é que estamos a falar? Estamos a falar de reinventar a maneira como se obtêm matérias-primas e reinventar a maneira como se projetam as próprias peças. Um dia destes, os designers vão ser exortados a produzir peças que sejam fáceis de reciclar. E, neste momento, isso não é uma preocupação. Vai ser uma preocupação. Portanto, eu diria que, juntando estas várias componentes, sendo visto neste momento Portugal como um país onde é fácil encontrar produtos com grifo de sustentabilidade, os países do Norte estão a vir a Portugal à procura disso. Eu direi que não haverá um comprador hoje que aborda uma empresa portuguesa e que não pergunte por produtos sustentáveis ou produtos que de alguma forma enderecem a preocupação da sustentabilidade para que eles próprios, nas suas marcas, possam apresentar isso como uma mais-valia para os seus clientes. Portanto, estamos numa situação extremamente interessante. É verdade que há muitos desafios, há muito trabalho para fazer em laboratório, há muito trabalho de prototipagem, há muito trabalho de industrialização dessas tecnologias. Estamos a falar de, muitas vezes, trabalhos muito pré-competitivos. É preciso investir 10 anos antes para ter resultados mais tarde. Mas, na medida do possível, bem sei que Portugal não é um país com uma capacidade de investimento em investigação como outros países, como a Alemanha. Nós comparamos sempre com a Alemanha porque comparamos o tipo de inovação que estamos a fazer com o que está a ser produzido na Alemanha. Comparamos o tipo de produtos mais avançados que estamos a desenvolver em Portugal com os produtos mais avançados que estão a ser desenvolvidos na Alemanha. E sabemos que temos um sistema até de financiamento dos centros de inovação, dos centros de investigação, que é radicalmente diferente do que acontece nos países do centro da Europa, mas a verdade é que estamos a competir e estamos na mesma corrida. Direi que, por um lado, a necessidade está no terreno. E a necessidade vem de quem compra, que diz, eu quero produtos sustentáveis.
Por outro lado, a possibilidade de haver um suporte às empresas para endogeneizarem essas tecnologias, essas capacidades. E havendo empresas que sabem que é na diferenciação que poderão estar, sabem que é a resolver o problema dos seus clientes, a endereçar as vontades dos seus clientes que podem fazer negócio, nós temos aqui este tripé que pode ser um tripé com muita potência para o futuro próximo. Agora, devo dizer, como um grande empresário têxtil português me dizia há uns anos atrás, nem todos os meus colegas estão a perceber que o comboio está a passar à nossa frente. Quem não entrar agora não vai entrar mais. O que significa que os próximos anos, eu diria, o momento que estamos a viver e os próximos anos são fundamentais. Ou fazemos muito trabalho para estar na crista da onda, ou perdemos completamente essa corrida, porque outros estão atrás de nós, à procura de encontrar um espaço onde nós estamos mais bem posicionados para agarrar nos próximos anos. Quase que podemos dizer que Portugal, neste caso o setor, está a andar mais depressa que Portugal. Porque é um setor que tem dado sempre provas de que tem vindo a crescer e que está a um bom ritmo. Eu acho que o nosso setor não tem esse tipo de basófia. Há outros setores no nosso país que estão a dar passos largos. Agora, o que eu posso garantir é que o setor têxtil e o setor do vestuário estão na crista da onda dos passos da modernização e do reposicionamento de Portugal na competição internacional, na competição global. Não quero retirar aqui nada do que está a ser feito na área da metalomecânica, na área dos sapatos, em outros setores que estão a ser feitas coisas maravilhosas no nosso país. Agora, o que eu tenho a certeza é que o setor têxtil, às vezes, como dizia o Paulo Vaz, dentro de Portugal, de forma menos reconhecida, mas não tenho dúvida que estamos a fazer o trabalho e estamos cada vez mais dentro do clube dos grandes, do clube dos países que vão à frente a ditar aquilo que vai ser tendência, quer ao nível de design, mas também ao nível tecnológico. Paulo Vaz, o que é que nos espera agora ao futuro? Para além do trabalho, da inovação, determinação? Eu acho que há aqui dois grandes desafios que o setor tem que ter presente nos próximos 10 anos. Para lá de tudo o que foi dito, e justamente dito, há aqui duas áreas, uma delas já foi tocada e outra que ainda não foi tocada, que tem que ser tidas em conta naquilo que vai ser o processo de afirmação e de posicionamento deste setor, não só na economia portuguesa, mas também na economia global. Um é, claramente, aquilo que tem a ver com a sustentabilidade, e, portanto, todos os temas que andam à volta da sustentabilidade, e a sustentabilidade tem várias acessões, desde a questão económica, a questão ambiental, a questão social, mas também um outro, que é a digitalização. E eu acho que aí há muito trabalho ainda a fazer. As empresas têm que dar à perna para, de alguma maneira, acompanhar aquilo que é um processo que é transversal, que é global, que percorre o mundo todo e que, de alguma maneira, se vai transformar, possivelmente, este metamundo que é o digital, aquilo no qual se irão fazer os negócios dentro dos próximos anos. E os negócios não são apenas com o consumidor final, estamos a falar de negócios business to business entre as próprias empresas. Há bons exemplos, inclusivamente no nosso país, que são altamente inspiradores. Não é por acaso que uma Farfetch não nasceu no Silicon Valley, mas nasceu aqui em Guimarães. E, portanto, isso pode, de alguma maneira, motivar também que outras empresas possam percorrer o mesmo caminho, que, inclusivamente, utilizem as chamadas indústrias tradicionais, as atividades tradicionais, para as poder alavancar e, precisamente, ter aí um papel muito mais importante do que tem hoje. E eu acho que estas duas linhas serão duas linhas de desenvolvimento muito claras para os próximos anos, em que as empresas têm que tomar isto muito mais a sério do que o fizeram até agora. Concordo, Manuel Serrão? Concordo inteiramente. E gostava ainda de dar outra dimensão, que não tem esta importância como conteúdo, como estrutura, ou como, enfim, não tem uma importância estrutural, mas tem uma importância de sinal, que tem a ver com uma coisa que mostra como é que se prende com o que estávamos a falar do reconhecimento nacional e internacional também, que é uma artista com, enfim, lá está que também ela é muito mais reconhecida internacionalmente do que em Portugal, que é a Joana Vasconcelos, que decidiu já no Guggenheim de Bilbao e agora na peça que está a fazer para o Le Bon Marché de Paris, que há uma exposição que vai ser inaugurada em janeiro já do próximo ano,
que até vai coincidir com a presença, durante uma maior parte dos fabricantes portugueses de tecidos na primeira visão em Paris, se utilizar só e em primeira linha materiais portugueses. Porquê? Porque, primeiro, porque achava que... Porque é que ela não utilizava antes? Que isso é que é importante. Ela não usava porque achava que em Portugal aquilo não se fazia. O que ela queria, o que ela imaginava, o tipo de tecidos que queria, com sustentáveis, com grande componente tecnológica, de iluminação, incorporação de LED, que não havia em Portugal. Até que um dia alguém disse, era melhor ir visitar as fábricas portuguesas, se calhar. E depois ela descobriu que havia, agora não quer outra coisa. Já em Bilbao foi um sucesso no Gran Bilbao, e agora vai ser seguramente outro sucesso. E isto também e ela faz questão de pôr lá na ficha técnica que são tecidos portugueses, enfim, com até destaque para algumas das fábricas que contribuíram de uma forma mais generosa porque são peças gigantescas que levam centenas de metros de tecidos, mas não é só pela quantidade, é a qualidade e a inovação que aqueles tecidos têm, que até já se permitem participar numa obra de arte. Uma obra de arte, que não é uma obra de arte, sem nos preso por nada, para pôr aqui numa festa de Natal qualquer. Não, é para estar num sítio onde as obras de arte têm importância mundial. E, portanto, até para isso, o nosso têxtil já é requisitado e já brilha. Júlio Turcato assinalou recentemente 30 anos de carreira, despediu-se inclusive em outubro, setembro, da passarela do Portugal Fashion. O que é que se segue agora, inserido também ainda daquilo que estávamos a falar, o que é que vai fazer agora, nos próximos tempos? Bom, eu faço uma pequena retificação. Não é uma despedida de coisas feitas pelo Júlio Turcato, é a despedida do modelo de desfile. O que vou fazer agora é inovar. Exatamente, para continuar com o ritmo. Não é um fim do ciclo. São 30 anos a fazer desfiles da mesma forma. Com manequins, a caminharem na passarela. São 30 anos, são muitos desfiles. E, portanto, eu acho que as coisas também têm devido dentro. A criatividade, isso tudo, esta coisa portuguesa, esta nossa alma. E, portanto, o que eu vou fazer é inovar o formato. Vou fazer coisas diferentes. Estamos a estudar, há 2 ou 3 hipóteses já mais ou menos alinhavadas e agora há que optar da forma que vamos. Portanto, é essa forma que vai também contribuir para que o setor continue em êxtase, não é? É sempre um desafio, isto também é um prazer fazer coisas, pensar em coisas, não é? Como quase todos temos um pouco de designer e de criadores, não é? Claro. As pessoas que inventam os novos acabamentos, que se lembraram de ir ao mar recolher garrafas de plástico para fazerem tecido com isso, com tecido esse que nós fazemos. Criatividade é isso tudo, os próprios cientistas, os médicos, etc. Portanto, nós somos um setor dinâmico. Eu recordo-me, aliás, o Dr. Serrão é o responsável por ser designer de moda, porque na altura, estamos a falar de há 30 anos atrás, 1989, havia uma feira muito importante em Portugal, que era a Portex. E a Portex era uma feira de confeccionadores. Pessoas que iam mostrar os seus produtos para venderem a marcas estrangeiras e outras. E havia um concurso de design de moda para jovens designers das escolas que eu tive a felicidade de vencer em 1989. Participar e vencer. Isso mudou a sua vida, a minha vida. Nunca tinha pensado ser designer de moda, mas mudou. E, portanto, desde aí, a evolução, isto começou assim, aqui a conversa no início, a evolução desde aí até ao que chegamos hoje, de estarmos na vanguarda da inovação têxtil e de moda, sim, sim. A nível mundial foi um caminho muito grande. Portanto, só com essa capacidade de nos renovarmos constantemente, de lançarmos desafios interiores, isto tem a ver, como disse, do início da questão, que, portanto, foi uma etapa que se fechou, isso do claro, formato terminou um ciclo, mas vai dar continuidade a outro, não é terminar. Exatamente. Muito bem. Nós estamos também quase a terminar este debate. Pedia a cada um de vocês, se quisessem deixar uma mensagem para não só o setor, para as pessoas que trabalham nele, também para os portugueses. Falamos aqui muito de reconhecimento e, se calhar, isso era importante. Podemos começar por si.
Bom, a minha mensagem, em primeiro lugar, é de agradecimento a todos os que estão envolvidos neste setor, particularmente o meu trabalho, o trabalho do Centro Tecnológico e já agora do Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes, não seria possível se não houvesse estes 130 e tal mil trabalhadores que são os verdadeiros protagonistas desta transformação. E a segunda mensagem é, sejam tão otimistas como eu, nós vamos continuar este ciclo, não será de 10 anos, será de muito mais, temos muito caminho para andar e estou convencido que temos as bases para dar seguimento a este caminho de 10 anos de crescimento. Ser otimista faz toda a diferença, não é, Manuel Serrão? Eu acho que faz coisas que eu nem os não somos otimistas, mas somos conscientes, não somos sonhadores, não é? Ninguém sonha aqui, somos otimistas. Já havia alguém até que achasse que este ano nós já íamos parar e eu achei que não e aparentemente não acabámos, mas está quase a chegar ao fim do ano e portanto acho que voltámos a crescer. Mas eu acho muito importante é esta ideia do reconhecimento. Eu achei bem que a Alexandra pegasse neste mote porque eu gostava que o Gilberto no final explicasse, que eu não sei explicar por palavras minhas, o convite que recebemos dos tais alemães que são os supra-sumos disto, para termos lá um stand em que demonstramos, eles sequer fazem questão de que tivéssemos um stand para demonstrar as nossas capacidades atuais na Alemanha, não é cá em Portugal, é na Alemanha. O que é que isso significa? Não, eu até referia duas. A primeira é a Monique Frabek-Start, que olhou para Portugal e disse: nós queremos ter um fórum de inovação, de produtos inovadores em duas áreas particulares, na área da sustentabilidade e na área dos smart. E queremos convidar Portugal, e em particular o CITEB Seletiva Moda, para organizar esse espaço. Ora, isso é um reconhecimento enorme. Estamos a falar de um país como a Alemanha, de uma feira como enfim, eu agora ia falar na Feira de Munique, mas não é a Feira de Munique, é uma empresa que trabalha em conjunto com a Feira de Munique e que, de alguma forma, reconhece que nós somos capazes de criar um espaço expositivo apenas com inovação portuguesa que funciona como um atrativo para a feira. Mas eu vou dar outro exemplo. Na passada Automotive Interiors, também na Alemanha, em Düsseldorf, em Stuttgart, nós decidimos, para além de ter empresas portuguesas a expor os seus produtos, nós decidimos fazer um fórum de inovação portuguesa. Desde as portas inteligentes, os tetos inteligentes, os tecidos que mudam de cor, tudo isso. Pegámos não só em produtos daquelas empresas, como de outras empresas portuguesas e organizámos um grande espaço. Tivemos a felicitação da feira, que nos disse, funcionou como um grande atrativo para a feira. Não foi apenas um atrativo para a ilha portuguesa, mas um atrativo para a feira, e exortam-nos a manter esta iniciativa porque consideram que é uma boa forma de encaminhar os visitantes a este espaço para perceber o que é que está a acontecer, quais são as inovações na área dos têxteis orientados para o setor automóvel. Este é um reconhecimento que, vindo de grandes organizações alemãs, enfim, nos dá este otimismo, eu diria. Eu também sou sonhador. Não sou louco, mas sou otimista e sonhador. Eu sou mais só otimista. Um ponto de partida para um bom 2019, para ver-se, não é? Sim, eu acho que devemos ser sempre positivos, continuo naturalmente a ter essa expectativa. Vamos ter possivelmente anos mais desafiantes para o futuro do que tivemos no passado, mas faz parte da complexidade dos tempos que vivemos. Mas eu gostaria, por causa disso, também deixar uma mensagem, e foi isso que foi de alguma maneira pedido. De otimismo. É sobretudo de otimismo porque é uma mensagem dirigida aos jovens profissionais, àqueles que estão neste momento a optar por novas carreiras. Este é um setor que vale a pena. E, portanto, se alguém tiver hoje uma dúvida em abraçar uma carreira na indústria têxtil, no vestuário, na moda, eu aconselharia que sim, senhor. Façam-no porque é um setor que os vai acolher muito bem e que vão ter muitas oportunidades para se desenvolverem nele. Portanto, eu acho que melhor mensagem e mais otimista do que esta não posso ter. Muito bem. Estás perdoado. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa presença, foi um gosto ter-vos cá, muito obrigada. Não sei se também quer mandar uma mensagem, nós terminamos com os seus 30 anos de carreira. Posso enviar claro. uma mensagem muito simples, com este reconhecimento todo internacional, quem nos está a ouvir aqui em Portugal, comprem também
moda portuguesa. Ora, aí está. Muito bem, Muito bem. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença e um bom ano 2019. Igualmente. Também, Obrigado. Já agora, falamos, portanto, de um setor que está a crescer, olhos vistos. Atualmente são cerca de 9.500 as empresas portuguesas dedicadas a este ramo industrial, entre confecções, fábricas de tecidos, produções de calçado e também acessórios. No total, empregam mais de 110.000 pessoas, reflexo sobretudo na região norte do país. Um bom ano 2019 e continuo na nossa companhia.